Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos trazer hoje já foi retratada aqui no canal lá no ano de 2021 e vamos atualizar as informações até porque foi uma sugestão aqui dos nossos inscritos e no caso dessa empresa veio do Leísio Dias Ribeiro. Ô Leísio, um prazer ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, espero corresponder às suas expectativas. Caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, manda a sua sugestão e aproveita também, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e de repartição de conhecimentos. E a empresa solicitada lá pelo Leísio é a Azul SA, mais uma companhia aí do setor de aviação, um setor que é muito complicado aqui no Brasil. Se a gente pegar lá desde a história da Panam, na década de 50 e 60, depois da Varig, VASP, Transbrasil, e depois, na sequência, Gol, TAM, Avianca, Azul, enfim, é um setor que ele passa por muitas turbulências, não só lá em cima, como também em toda a economia. Mas vamos retratar, saber da onde que surgiu a Azul, o que é a Azul e como que vem sendo o desempenho da empresa nesses últimos anos, até porque a Azul é uma das empresas listadas na B3, tem suas ações negociadas na Bolsa, e é importante você que investe em ações ou pretende investir em ações, conhecer, saber como é que está a situação de cada empresa na hora de fazer o seu investimento. Então nós vamos fazer aqui um apanhado geral para você entender o que é Azul. Mas para que possamos contar a história da Azul, como que começa lá atrás, lá na década de 50 ainda, quando um norte-americano, o Gary Milliman, veio trabalhar aqui no Brasil fazendo missão missionária para a Igreja dos Mormons. Depois de passar um tempo no Brasil, retorna para os Estados Unidos, aí casando lá nos Estados Unidos com a Rose Nelliman, aí eles vêm para o Brasil, só que para trabalhar como correspondente de uma agência internacional de notícias. E aqui no Brasil daí eles têm um filho, que é o David Nelliman. Aí tendo esse filho aqui no Brasil, depois retorna para os Estados Unidos, aí nos Estados Unidos o garotinho David Nelliman vai estudar, faz a sua universidade nos Estados Unidos, e enquanto estava fazendo a universidade nos Estados Unidos, começou a trabalhar numa agência de turismo, fazendo passeios turísticos, e para isso, daí começou a fretar aviões justamente para fazer essas operações de turismo. Nesse lance de fazer fretamento de aviões, ele acabou constituindo a sua própria empresa de aviação, que é a Morris Air, isso lá no ano de 1992. E aí essa empresa ela começou a crescer, começou a se desenvolver, e tanto que daí na sequência, já no ano de 1993, essa empresa do David Nelliman acabou sendo comprada pela Southwest Airlines. E aí ele foi trabalhar dentro dessa empresa. Mas na sequência, por ele ter vendido a sua participação, desistiu de participar, de ser diretor dessa empresa e saiu para empreender novamente. Só que daí ele tinha uma cláusula de não competição nos Estados Unidos, não poderia trabalhar mais dentro do setor de aviação nos Estados Unidos. Aí o que ele fez? Vai para o Canadá. Chega no Canadá, aí ele monta uma outra empresa semelhante à que ele havia montado, com o nome de WestJet Airlines. E aí passa a operar no Canadá. Mas na sequência, terminando o prazo ali como se fosse uma quarentena de 5 anos, aí ele retorna para os Estados Unidos e vem operar também no setor de aviação nos Estados Unidos, e aí ele monta uma outra empresa chamada JetBlue. E a filosofia do David Nelliman dentro dessas companhias aéreas era fazer companhias aéreas de baixo custo, porém oferecendo um conforto a mais para os seus clientes, né? E aí na sequência a empresa começa a crescer. Aí ele, como diretor da JetBlue, aí passa por um problema lá numa época lá do Dia dos Namorados, lá no ano de 2007, onde estava toda uma previsão de tempos instáveis, né? E que não era propício para o levantamento de voos dos aviões, mas ele quis bancar, apostou que ia dar certo, e no fim acabou não dando certo, teve que indenizar milhares de passageiros, causando um prejuízo enorme para a JetBlue. E aí com isso ele saiu da sociedade, não da sociedade, mas saiu do comando da empresa e acabou retornando para o Brasil. E ao retornar para o Brasil, aí ele resolve montar a companhia aérea brasileira no mesmo modo da JetBlue nos Estados Unidos, montar aqui no Brasil, que foi a Azul. Aí no começo começa ali mais com transporte de cargas, na sequência
A empresa já passa a trabalhar também com rotas que não eram exploradas pelas grandes companhias, as rotas menores, né, para cidades menores, cidades pequenas, e começou a operar com os voos chamados regionais. No ano de 2012, aí ele compra uma companhia regional, que é a Trip, e vai começando a se expandir, pegando outras rotas aqui dentro do território nacional. Chegando no ano de 2014, já passa a operar também com voos internacionais, e aí no ano de 2017 faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e passa a ter suas ações negociadas na Bolsa. Porém, quando ele faz o IPO, ele deixa praticamente todo o controle na mão dele. Então, as ações ordinárias ficaram praticamente todas com ele. Ele colocou apenas 3% dessas ações no mercado e lançou as preferenciais dentro desse mercado. Então, hoje, a gente vai ver um grande volume de ações preferenciais da Azul. Das ordinárias praticamente não tem free float nenhum, ou essas ações não estão disponíveis no mercado. Chegando no ano de 2019, aí ele adquire também as licenças que a Avianca, que havia acabado de quebrar aqui no Brasil, ele adquire as licenças de voos da Avianca. E no ano de 2020, volta para os Estados Unidos e cria mais uma empresa no mesmo modelo da Azul, que é a Breeze, para operar agora com voos regionais dentro dos Estados Unidos. Enfim, toda a trajetória do David Nerman dentro do setor da aviação, em exclusivo aqui, a Azul, que é uma companhia listada na Bolsa. Então vamos trazer para vocês como que está a situação da empresa ao longo desse período aqui. Para tanto, trouxe 2018, 2019, 2020, 2021 e o balanço agora do primeiro semestre do ano de 2022, para que possamos, através dos números, conhecer como que está a situação da Azul. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Azul S.A. e trouxe para vocês uma base histórica maior, aqui começando lá por 2018, 2019, 2020, 2021 e agora o primeiro semestre de 2022. E por que essa base histórica maior? Porque por ser uma companhia que enfrenta muitas turbulências no cenário econômico, então vamos ampliar, né, a nossa visão a respeito da empresa e vamos trazer lá desde 2018 como que a empresa vem desenvolvendo a sua atividade. Lá em 2018 ela tinha um ativo total de 16 bilhões e 94 milhões de reais. E naturalmente que para uma empresa desse porte, o seu imobilizado é bastante alto, 7 bilhões e 401 milhões de reais. E o que é esse imobilizado? Aqui é tudo a estrutura de funcionamento, seus aviões, as suas oficinas, seus hangares, enfim, todas as suas instalações, enfim, toda a estrutura que a empresa tem para poder desenvolver a sua atividade. E na parte de cima nós temos o capital de giro, que é o ativo circulante, que em 2018 totalizava 3 bilhões e 690 milhões, sendo que 1 bilhão e 686 milhões era dinheiro, que estava em caixa, banco, aplicação. 1 bilhão e 142 milhões eram contas a receber. E 200 milhões de estoque, que são os estoques de uso e consumo da atividade econômica. Então não é um estoque para ser vendido, mas é um estoque para ser consumido na atividade da empresa. Para 2019, a empresa aumenta o seu tamanho, vai para 19 bilhões e 197 milhões de reais, aumenta o seu imobilizado, então veja aqui que a empresa vem ampliando, né, toda a sua estrutura de funcionamento, e o capital de giro fecha com 4 bilhões e 138 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa praticamente estável, 1 bilhão 709, 1 bilhão 240 milhões em contas a receber. Para 2020, aí nós temos que voltar no tempo e lembrar o que foi 2020, foi o ano da pandemia. E quando vem esse ano da pandemia, esse setor foi bastante afetado. Então o tamanho da empresa ele reduz para 15 bilhões e 794 milhões. Reduz aqui toda a parte de estrutura da empresa, que cai para 6 bilhões e 410, e o capital de giro ele até aumenta. Por quê? Porque as empresas nessa época elas reforçaram o seu caixa na expectativa do que poderia vir a acontecer. Então o capital de giro fecha com 5 bilhões e 417, aumenta o volume de dinheiro em caixa, 3 bilhões e 156 milhões, reduz o contas a receber e aumenta os estoques da empresa. Para 2021, aí a empresa, já passado aquele susto inicial da pandemia, a empresa retoma a sua caminhada e sobe aqui de volta para 18 bilhões e 533. Aumenta novamente seu imobilizado e o capital de giro até mais uma pequena elevação, indo para 5 bilhões e 846 milhões. O volume de dinheiro em caixa permanece na faixa dos 3 bilhões, aqui uma estabilidade no contas a receber, 997 milhões, e o estoque continua aumentando. Indo para 2022,
a empresa fecha agora em junho 18 bilhões 529, você veja que é uma estabilidade em relação ao que ela tinha em dezembro. O capital giro um pequeno recuo, fechando em 5 bilhões 719, diminui o volume de dinheiro em caixa para 2 bilhões e 43, porém aumenta os contas a receber. Olha só que agora a empresa já começa a retomar toda a sua atividade, aumentando seu contas a receber. E o estoque fechando em 658 milhões. Então, olhando aqui, observamos que a empresa ela vinha aqui numa crescente, cai em 2020 com a pandemia e agora volta num processo de crescimento. Mas vamos olhar o outro lado, isso aqui é o que tem dentro da empresa. Agora vamos ver da onde que vem os recursos para a empresa trabalhar, que eles são provenientes justamente desse grupo, do passivo circulante. E por que eu digo isso? Porque uma empresa ela é feita com capital próprio, que é o patrimônio líquido, e com capital de terceiros, que é o total de endividamento. Olhando lá para 2018, reparem bem, ó, a empresa tem um ativo, um patrimônio de 16 bilhões e 94. Porém, ela tem uma dívida de 17 bilhões e 244. Então, ela tem uma dívida 7% maior do que o seu patrimônio. Consequentemente, seu patrimônio líquido é negativo, 1 bilhão e 150. E a empresa daí, ela vem dentro desse patrimônio líquido aqui negativo, carregando prejuízos acumulados de exercícios anteriores. Então, antes de 2017, a empresa já vinha com prejuízo, tanto é que está aqui, ó, 5 bilhões e 113 de prejuízos acumulados, o que faz o PL ser negativo. Indo para 2019, o endividamento foi para 22 bilhões e 716 contra um patrimônio de 19 bilhões e 197. Uma dívida 18% maior do que tudo aquilo que a empresa tem no seu patrimônio. E os prejuízos acumulados, 7 bilhões e 516, com 3,519 de PL negativo. Em 2020, que aí foi o ano da pandemia, que foi o ano mais sentido, reparem que o endividamento pula para 29 bilhões, 89% maior do que o patrimônio da empresa. E aí dentro desse endividamento bem mais alto, o PL explode negativamente, indo para 14 bilhões e 148, com 18 bi de prejuízos acumulados. Em 2021, o endividamento sobe para 36.866 e passa a ser praticamente o dobro do patrimônio da empresa. E o PL negativo em 18.333 e prejuízos acumulados em 22.564. E agora, no primeiro semestre de 2022, o endividamento até apresenta uma pequena queda aqui, 36.646, porém ele é praticamente o dobro do que a empresa tem. Então, se ela tem um patrimônio de 18, ela deve 36. Consequentemente, falta 18 bilhões para fechar as contas da empresa, que é o seu PL negativo. E os prejuízos acumulados está aqui, ó. Então, vejam a dificuldade que a empresa terá ainda pela frente para amortizar toda essa quantidade de prejuízos que foram gerados. E outro detalhe que me chama a atenção aqui, que eu gostaria de ressaltar para vocês, é que, claro, que a pandemia ela foi bastante complicada para uma empresa como a Azul. Mas o problema dela não era na pandemia, o problema dela já vinha antes da pandemia. Olhando agora os resultados produzidos pela Azul. Em 2018, um faturamento de 9 bi e 57. Em 2019, um faturamento de 11 bi e 442. Aí na pandemia, olha o que acontece com o faturamento da empresa, despenca para 5 bilhões e 744. Em 2021, o faturamento volta a subir, 9.975. E agora, nos 6 primeiros meses de 2022, um faturamento de 7 bilhões e 117, projetando um faturamento aí de pelo menos 14 bilhões e 300 para 2022. Então, o faturamento agora começa a pegar tração novamente, né? E com base nesses faturamentos, mais importante do que eles, é esse número aqui de baixo, né, que era para ser o lucro líquido, mas como ele está aqui entre parênteses, é tudo prejuízo. Em 2018, um prejuízo de 635 milhões, em 2019, um prejuízo de 2 bilhões e 403, em 2020, ano da pandemia, um prejuízo de 10 bilhões e 834, em 2021, um prejuízo de 4 bilhões e 213, e agora, no primeiro semestre, ufa, até que enfim, a empresa apresenta um pequeno lucro. Então, ela para de ter prejuízo e já começa a dar sinais de ter lucro a partir de 2022 com apenas 186 milhões, mas há que se ressaltar que só o fato de parar de ter prejuízo já é uma conquista para a empresa. E já ter um lucro pequeno, melhor ainda. Então vejo como está bastante complicada aqui a situação da Azul e quanto que a Azul vai ter que fazer para poder se recuperar.
Naturalmente que eu não trago aqui agora todos aqueles gráficos, porque naturalmente esses gráficos vão estar negativos, mas eu vou trazer os números para vocês. Nessa liquidez geral, que é a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, a empresa sai lá em 2018 com 45 centavos, cai para 38, cai para 27, cai para 25, cai para 24 centavos. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, olha, para cada R$1 que ela vai ter que pagar, ela só tem 24 centavos, mostrando que ela não tem capacidade de pagamento das suas dívidas de curto, médio e longo prazo. Olhando só o curto prazo, que é a liquidez corrente, ele sai com 0,70, cai para 60, cai para 53, cai para 50, cai para 42. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela só tem 42 centavos, mostrando que a empresa está com muita dificuldade financeira para fazer frente às suas dívidas. Ela está com uma situação insatisfatória em relação às suas dívidas. O endividamento, que também eu trago aqui, só os números para vocês. 107% de tudo aquilo que ela tem, ela deve 107%, 118, 189, 198, 198 praticamente. Então, de tudo que ela tem, ela deve o dobro. Os resultados aqui de rentabilidade, 7,02 negativo em 2018, 21% de margem negativa em 2019, 188% de margem negativa, 42% de margem negativa agora em 2021 e finalmente agora em 2022, uma margem positiva de 2,62. Então, quando nós temos essa margem negativa, quer dizer o seguinte, de tudo aquilo que ela vende, olha quanto que ela perdia, 7%, 21%, 188%, 42%, e agora esse ano de tudo aquilo que ela gera de receita, está pelo menos ganhando 2%. Consequentemente, a rentabilidade do ativo negativa, 3,95, 12,52 em 2019, 68% negativo em 2020 e 22% negativo em 2021. De tudo aquilo que ela investe, ela agora em 2021 perdeu 22%. E a rentabilidade do PL, ela aparece, claro que se você fizer o cálculo, ela aparece como positiva, mas na verdade esse número tem que ser desconsiderado. Por quê? Por nós termos aqui um PL negativo e um resultado, que é o prejuízo, que também é negativo, negativo com negativo dá positivo. Então, quer dizer, não há como se dizer que os sócios ganharam 55%, não, porque a empresa deu prejuízo. Né? E, naturalmente, que quando você pega esse prejuízo e compara com o PL, que é inexistente, negativo, esse número dá positivo, mas ele tem que ser desconsiderado. Mas o que eu trago para vocês aqui é justamente nesse outro quadro aqui os indicadores relacionados às ações. Quanto vale uma ação da Azul? Menos R$52. Quer dizer, você hoje, se comprasse uma ação da Azul, você teria que colocar ainda R$52 para não ter nada, tá? Então, o valor patrimonial dela está R$52 negativo. Porém, para comprar uma ação da Azul hoje, você vai pagar R$17,87, né? Então, por ter um PL negativo, os sócios ainda teriam que colocar dinheiro para zerar, tá? Só que para você comprar uma ação hoje, você teria que pagar R$17,87. O que dá um PVP também negativo, de 0,34, já que o VPA é negativo, então a relação preço por valor patrimonial também daria negativa. Lucro por ação não tem, é negativo também, porque ela vem com prejuízo nos últimos 12 meses, 6,90. A rentabilidade também é negativa, 38,61. Por quê? Se você comprar uma ação por 17,87, que é o valor de mercado, e perder 6,90, você estará perdendo 38,61%. O dividendos por ação não tem, porque é só prejuízo. A relação PL não existe, porque para ter retorno há que se ter lucro. E o free float na companhia ele fecha em 70,49% apenas nas ações preferenciais, já que não temos as ações ordinárias da empresa disponíveis para venda. Trago também esse gráfico aqui para mostrar o comportamento do valor das ações da Azul nos últimos 5 anos. Ele sai lá em 2017 com valor de R$ 29,20. Aí quando vai entrando ali em 2018, ele chega praticamente a R$ 38, R$ 39, recua novamente para 22, 23, e aí ele começa todo um processo de escalada durante 2019, chegando até R$ 61. Quando veio a pandemia, aí você vai ver que ela despenca lá dos R$ 60, ela despenca aqui para a faixa lá de praticamente R$ 13, R$ 14.
bem no começo da pandemia, ali em março, abril de 2020. Aí ela engata ali uma sequência de recuperação, essa recuperação chega até um valor de R$ 46, porém lembre-se que durante todo esse período a empresa vem com prejuízo, mas mesmo assim o pessoal acreditando na recuperação da empresa, e agora daí passando ali 2021, entrando em 2022, volta novamente para uma sequência de quedas, atingindo uma mínima de 12,19 e fechando agora no último dia 21 de setembro, quando da gravação desse vídeo aqui, com a cotação ali na faixa de R$ 17,87. Então aqui você viu quando que a ação da Azul esteve mais alta, quando que ela esteve mais baixa e como que é o comportamento do preço das ações da Azul nos últimos 5 anos. Tá então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, Azul S.A., né? E aí, como a gente falou anteriormente, hein, é um setor que ele passa por muitas turbulências, inclusive mais recentemente, hein, nós tivemos a questão da pandemia, né, dos voos aí que acabaram cancelados, ficamos bastante tempo sem turismo, sem deslocamentos, então é um setor que acaba sendo muito atingido por diversos fatores. E aí, até como eu falei anteriormente, aqui no Brasil a gente vê que é complicado uma companhia aérea se destacar aqui no Brasil ou ela ter uma longevidade. Tanto é que, como eu falei anteriormente, tivemos a Panam, que liderou, depois quebrou, Varig, VASP, Transbrasil, que lideraram o mercado, depois quebraram. Aí veio a Gol, veio a TAM, que se transformou em Latam, depois veio a Avianca, enfim, todas as companhias que elas passam por muitos problemas, né? E a Azul está aí, a gente está vendo aí os prejuízos que vem acontecendo nos últimos anos, e a gente fica na torcida para que a empresa possa se recuperar, para que a empresa possa ir bem, até porque todas as empresas, de uma forma geral, geram emprego, geram renda, geram desenvolvimento e nós precisamos justamente disso aqui para o desenvolvimento do nosso país, para a geração de oportunidades para o nosso país que precisa encontrar um caminho do crescimento e esse caminho só se dá através das nossas empresas, mas elas têm que estar bem. E aí a gente fica na torcida para que elas possam se recuperar também, né? E você, na hora de investir em ações, naturalmente que você vai escolher em qual empresa que você quer investir. E aí, naturalmente, há que você ter cuidado com a situação financeira, com o endividamento e principalmente saber se essa empresa pode te dar retorno ou não, se ela gera lucro para poder te dar retorno ou não. Isso tudo a gente vê através da análise de balanço, que a gente procura repartir aqui com vocês todas essas informações para que você possa tomar sua decisão de forma consciente, de forma segura e aos pouquinhos ir construindo o seu patrimônio para lá na frente ter uma vida cada vez mais digna, uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.